Olá, ouvintes que também são leitores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LTcast, o seu podcast literário preferido. Eu sou a Ana Luz e tô aqui hoje para trazer mais um pouquinho do universo do Livros e Tal para vocês. Aqui a gente bate papo sobre livros, séries, filmes, histórias marcantes, adaptações literárias e tudo que envolve o mundo da literatura que a gente tanto ama. O episódio de hoje é sobre uma série da qual eu gosto muito. Vou trazer para vocês a análise e comentários sobre as resenhas dos dois primeiros livros da série, resenhas que escrevi e publiquei lá no blog em 2019. Vamos começar abordando a resenha do primeiro livro, publicada em março de 2019, sobre o legado da caça ao vampiro, da autora Colleen Gleason. Esse é o primeiro livro da série Crônicas Vampirescas de Ardella, e eu confesso que foi uma releitura que despertou tantas emoções quanto a leitura original, lá em 2012. Então, bora mergulhar nesse universo gótico cheio de ação, romance e vampiros junto comigo? Mas, antes de começarmos nossa análise de O Legado da Caça ao Vampiro, vamos falar um pouquinho sobre a fada, ou melhor, a autora, por trás da história, Colleen Gleason. Colleen é uma autora norte-americana de sucesso. É uma autora best-seller do New York Times e do USA Today. E já escreveu mais de 50 romances e uma variedade de gênero. Ela é conhecida por seus Gardella, que é o que a gente vai abordar por aqui. Ela é conhecida por suas obras no gênero de fantasia urbana e romance histórico, áreas onde ela consegue criar mundos ricos e fascinantes. Se destaca por mesclar o sobrenatural com tramas históricas, algo que já vimos claramente em As Crônicas Vampirescas de Gardella, publicada no exterior, com muito sucesso mesmo. Ela tem um público gigante, além de escrever histórias de gêneros diferentes, né? Tantos gêneros diferentes que ela diz que tem um humor para cada tipo de leitura. Colin construiu uma carreira literária impressionante, escrevendo várias séries que cativaram leitores ao redor do mundo. Em As Crônicas Vampirescas de Gardella, a autora apresenta uma protagonista forte e determinada, com dilemas emocionais e escolhas difíceis, o que é uma das marcas de sua escrita. No Brasil, os dois primeiros volumes de As Crônicas de Gardella, O Legado da Caça-Vampiro e Ergue-se à Noite, foram publicados pelo selo da editora Leia Jardim dos Livros. Infelizmente, a editora não está mais em operação e deixou os leitores brasileiros na mão, com a expectativa de ler a continuação que não vai vir, né? A gente não teve como conferir os próximos volumes da série em português. No entanto, para quem lê em inglês, a série, né, está disponível, todos os livros no mercado, na Amazon, por exemplo, os 5 volumes que completam a saga. E vale a pena conferir, né, para conhecer o universo como um todo. Mas, como no Brasil só tivemos a publicação dos dois primeiros volumes, são eles que nós vamos abordar por aqui. Bom, então vamos lá. Para começar, vou relembrar um pouco sobre o enredo do primeiro livro. Para isso, eu vou ler primeiro a sinopse e depois eu sigo com os apontamentos que eu tenho para fazer. Eu vou ler a sinopse, né, do primeiro volume, e eu preciso dizer que aqui no Brasil, né, o nome da personagem ficou como Vitória Gardella e não como Victoria Gardella. Como a gente tá falando das publicações aqui do BR, eu vou ler como Vitória, tá? Então vamos lá para a sinopse de O Legado da Casa Vampiro. Vitória Gardella é jovem, linda e usa piercing no umbigo. Ela vive na Inglaterra do século XIX e herdou o legado Matar Vampiros. Londres, 1810, num ambiente em que lembra os romances de Jane Austen, como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, uma jovem linda e sensual, Vitória Gardella, debuta na sociedade e precisa arrumar um marido rico. Mas Vitória parece viver 200 anos adiante de seu tempo. Quer levar uma vida independente, usa piercing no umbigo e herdou um terrível legado, o de ser uma venadora ou caça-vampiro. Você não precisa esquecer tudo o que leu sobre vampiros, de Bram Stoker a Stephanie Meyer, mas vai se surpreender e se arrepiar com esse novo jeito elegante, erótico, sangrento e eletrizante de contar uma história. E essa foi a sinopse. Agora a gente vai seguir para os nossos comentários. Para começar, preciso dizer que esses livros não alcançaram o sucesso que eles mereciam, porque eles são realmente muito bons. A escrita da autora é muito, muito boa, né? E a construção, enfim, é algo que, para mim, valeu a pena e eu queria mais, sabe? Vou falar aqui um pouquinho sobre o enredo, mas não vou abordar ali a questão, né, de que se passa em Londres, enfim, porque a sinopse já traz muito dessa informação. Então a gente vai direto para a protagonista, Vitória Gardella, que é uma jovem
jovem debutante que está prestes a entrar na alta sociedade londrina. Só que, além de lidar com bailes e pretendentes, Vitória descobre nesse exato momento em que sua vida já está virando um turbilhão porque ela tem que emergir na alta sociedade, ela descobre que pertence à linhagem dos Gardella. Ela sabe que ela é uma Gardella, na verdade, né? Mas ela não sabia que eles tinham um histórico de serem venadores, ou a gente pode chamar de caçadores de vampiros. E ser um venador é algo que tá na linhagem dela, mas que nem todo mundo vai despertar para ser, vai ter que assumir esse legado. E também a possibilidade de rejeitá-lo. Já aconteceu no passado. Mas assim, não vou contar muito, porque spoiler também não é legal, né? Então é legal irem ler para descobrir do que eu tô falando. Mas você paga um preço por rejeitar e paga um mais alto ainda por assumir, né, o legado da sua família. A existência de vampiros não é algo reconhecido, não é algo dissolvido entre a sociedade na época, né? Então, assim, os venadores, eles são responsáveis mesmo por manter a segurança da humanidade. E é em segredo. Então, é um desafio muito grande para uma dama super jovem que precisa debutar, encontrar um marido, decidir o que ela quer fazer da vida dela. Ela acha que talvez ela consiga o amor e proteger a humanidade. Será que isso é realmente possível? Quais os riscos disso, né? Será que ela paga pra ver? Ou seja, enquanto o mundo espera que ela seja uma dama perfeita, Vitória tem que carregar o peso de proteger a humanidade das forças do mal. Essa premissa é cheia de tensão e dualidade, o que prende a atenção logo nas primeiras páginas. Quando eu li esse livro pela primeira vez lá em 2012, o que mais me chamou a atenção foi essa mistura de romance histórico, essa pegada gótica com fantasia urbana. É uma combinação que nem sempre funciona, mas a Colin conseguiu equilibrar perfeitamente esses dois gêneros e todos os elementos que ela combinou para criar essa história. E ela acabou criando um mundo ao mesmo tempo elegante e sombrio. Falando sobre a releitura, quando eu decidi reler esse livro, minha expectativa era alta. Afinal, ele foi uma das minhas experiências preferidas com a leitura desse gênero de fantasia urbana, misturado com romance, uma época onde as mulheres, nossa, as mulheres eram objetos, as mulheres não tinham voz, enfim, todo esse cenário que a gente conhece, né? E eu preciso dizer que essa releitura não me decepcionou. Uma coisa que eu percebi na segunda vez em que eu li esse livro foi o quanto a personagem Vitória é forte e determinada. Ela é jovem, mas já carrega uma grande responsabilidade e amadurece da pior forma possível. E isso tudo me fez admirar ainda mais o desenvolvimento dela ao longo da história. Os personagens secundários também brilham. Temos Max, um aliado misterioso e reservado que tem meu coração, e o Sebastian, dono de um bar que é muito mais do que aparenta ser. Ah, e claro, a antagonista Lilith, que é a rainha vampira. Lilith é aquele tipo de vilã que rouba a cena toda vez que aparece, né? Eu não preciso nem falar muito. Se ela for abordada de uma forma legal, ela sempre vai roubar a cena. E nesse livro, ela é. Ela é abordada de um jeito, nessa série, né? De um jeito que realmente, quando ela entra, ela rouba a cena. Mas nem tudo é perfeito, não é mesmo? Eu senti em alguns momentos que a trama era um pouco previsível, especialmente no que diz respeito, ou melhor, pontualmente no que diz respeito ao triângulo amoroso. Apesar disso, esse fato não tira nem um pouquinho o brilho da construção da história e faz com que o livro seja um pouco imprevisível, apesar da questão do triângulo ser previsível, né? Isso não tirou o brilho da história, porque o ritmo da leitura, da escrita, da construção é ágil e a ambientação é impecável. Você realmente sente que está andando pelas ruas sombrias de Londres do século XIX. Partindo agora para o segundo livro da série, Eggs e a Noite, a história segue o arco de Vitória Gardella, que agora enfrenta um novo desafio, uma organização chamada Tutela, que fornece humanos aos vampiros. É isso mesmo. É como se fosse um comércio ali, né? Para alimentar os vampiros, né? Para manter eles um pouquinho mais na surdina e tudo mais. Porém, Eggs e a Noite, ela tá sofrendo muito, sabe? Vitória passou por algo muito difícil e ela precisa amadurecer ali. Tem aquela questão, né, da dor no amor na dor e no amor ao mesmo tempo. Então, assim, é um desafio muito grande para ela e ainda tem que enfrentar tudo isso, né? Tem também a questão de eu me culpo, eu sou culpada ou eu não sou. Por que que eu não? Porque geralmente um venador ele faz uma escolha de ficar sozinho, né? E o que será que Vitória escolheu? Por que será que ela tá sofrendo tanto, né? Então, assim, nesse segundo volume ela tem ali a organização chamada Tutela, né, que fornece os humanos, e
E a trama nos leva até a Itália, onde a Vitória passa por um processo muito doloroso de amadurecimento, enfrentando perdas pessoais e questões de identidade, o que adiciona uma carga assim emocional bem intensa a essa história toda, né? Em Eric à Noite a gente vai ver a protagonista ainda mais envolvida com as suas responsabilidades como venadora, mas também lidando com a difícil escolha entre o amor e o dever. A autora ela coloca a Vitória em um dilema interno, fazendo com que ela questione suas próprias decisões e, claro, a relação dela com os outros personagens, a sua importância no mundo, o quanto ela é capaz de se doar, né? E a culpa. A culpa é uma coisa que o ser humano não sabe lidar, é muito difícil, né? Então, assim, ela tá nesse momento muito pesado e isso deixa o livro muito intenso mesmo. Um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse segundo volume é como a Colin aprofunda as emoções e o crescimento dos personagens, principalmente da protagonista. A tensão entre os sentimentos da Vitória e seu senso de dever torna-se um pilar dessa história, que mistura a ação com uma análise mais profunda dos conflitos internos da personagem. E a gente não sabe qual vai ser a escolha dela, como que ela vai sair disso, sabe? A dinâmica dos personagens também fica mais interessante, com o retorno de figuras do primeiro volume, mas também a adição de novos elementos que trazem mais complexidade ao enredo. No entanto, assim como no primeiro volume, o triângulo amoroso ainda tem seu espaço, que pra mim pode ser um pouco previsível, né, em algumas partes, quando a gente fala de triângulo amoroso, assim. Mas, de qualquer forma, isso não impede a fluidez da história. E, na verdade, devido ao desfecho do primeiro volume, isso talvez dê até um upzinho aqui. Deu sim. É que eu sou meio chata quando falo de triângulo amoroso, sabe? Não curto muito essa parada nos livros. Mas não é assim tão explícito, é mais um triângulo amoroso que a gente percebe, que a gente sente, que a gente não sabe se vai rolar, se não vai. E eu acho meio desnecessária essa parte, sim. Mas também é o que dá a construção de todo uma situação que eu amei nos livros. Também quero compartilhar algo que ficou muito claro pra mim ao escolher fazer essa releitura, né? Depois que eu terminei a releitura do Legado da Caça Vampiro e também com Arce à Noite, eu percebi como as histórias que a gente lê em momentos diferentes da nossa vida podem trazer percepções novas, podem mudar a nossa opinião sobre o livro, pro bem ou pro mal. Nesse caso aqui, eu gostei ainda mais do que na primeira vez que eu li, né? Porque eu gostei, eu aproveitei muito mais a segunda experiência de leitura desse livro, sabe? Assim, né? Pode trazer percepção nova, pode te fazer refletir sobre o livro, e foi o que aconteceu aqui. Quando eu li esses livros pela primeira vez, eu estava completamente envolvida pela ação e pelo romance. Já na releitura, o que mais me impactou foi a jornada da Vitória, o peso das escolhas dela, das consequências e como ela lida com elas. E também como ela representa força e vulnerabilidade ao mesmo tempo, se permitindo ser humana e heroína. Uma mistura que, na maioria das vezes, pode não dar certo, mas que aqui, pra mim, deu, porque ela se torna um ser humano, sabe? E ainda assim fazendo aquilo que ela precisa fazer. E se você gosta de histórias que misturam fantasia com romance histórico, romance de época, enfim, O Legado da Caça-Vampiro e Eggs à Noite são leituras que tem tudo pra agradar você, sabe? E ainda tem a questão da escrita da autora ser muito gostosa. E aí a gente tem aqui dois livros que são daquele tipo que te prendem do começo ao fim, que tem uma narrativa super ágil e cheia de reviravoltas, ainda que tenha pontos imprevisíveis, outros são do tipo, não acredito que ela teve coragem de fazer isso. E eu tô falando da autora, não é da personagem, não, viu? Você pega e fala assim, amiga, eu queria guardar a Vitória aqui no potinho. Por que você fez isso com ela, sabe? E é esse tipo de história que a gente tem aqui. Também quero aproveitar para perguntar para vocês se vocês já tiveram uma experiência de releitura, de se permitir reler um livro e perceber coisas completamente novas nessa releitura. Se a experiência foi ainda melhor do que a primeira, se foi igual, ou se na segunda leitura, na segunda vez que você decidiu ler, você não curtiu. Conta pra gente, conta o porquê, enfim, manda lá no DM do Instagram ou no postzinho que a gente vai deixar aqui pra vocês, tá? Responde a nossa pesquisa aqui no Spotify também. Compartilha com a gente, porque eu acho fascinante como as releituras nos mostram novas camadas das histórias e o quanto elas merecem acontecer, apesar de que a gente tem muito livro para ler, muito livro novo, né? A releitura daquele livro que você realmente gostou muito alguns anos depois, para ver o que você vai sentir de novo, eu acho muito legal, muito legal. Não é algo que eu faço sempre, mas com alguns livros pontualmente eu faço sim. Pra falar a verdade, assim, O Legado da Caça-Vampiro e Ergue-se à Noite, essas duas histórias, né? E eu não consegui ler, eu ainda não leio em inglês. Tá na meta, né, gente, pra eu ler aí, pra eu
fazer um cursinho, algo do tipo, pra me permitir mais, né? Eu sou uma pessoa que me frustrei com essa série porque não foi publicado o restante no Brasil, mas a gente vai chegar lá, a gente vai aprender e vai pra gente poder curtir e não ficar refém disso, né? Porque pra mim essa questão de descontinuar a série, olha, é uma coisa que me incomoda muito, tanto que hoje, quando a gente fala de série literária, eu tô buscando ler só as que já estão completas no Brasil. Independente de quanto spoiler eu vou tomar, porque ao longo do tempo até ela ser completamente publicada, a galera já falou e tal. Pra minha sorte, eu sou uma pessoa que não tem problema com spoiler, né? Mas se eu tivesse, isso seria bem complicado. Mas assim, essas duas histórias da Collins são muito bem construídas, elas foram muito bem ambientadas, são lineares, ainda que nada tenha exageros, o que deixa tudo ainda melhor, sabe? A autora ela é muito criativa, ela utiliza-se da história da traição de Judas para criar uma ficção extraordinária. É uma mistura que, na minha opinião, deu super certo. O único ponto ruim que essa série, né, é o que eu falei, é o fato de que apenas esses dois primeiros livros foram publicados. Mas, assim, você pode ler esses dois livros sem ler o restante da série. Eles terminam e começam e terminam, sabe? O primeiro e o segundo volume, eles iniciam e fecham uma história. Só que eles deixam um gancho para, né, novas aventuras ali da nossa Vitória. Mas, assim, é possível ler só apenas os dois, né? Só que a gente vai sempre querer mais, isso aí é indiscutível, né? Mas dá para ler os dois e não ficar perdida, assim, sabe? Então, fica aqui essa indicação, assim, né? Porque a escrita da autora, ela realmente é muito gostosa. Ela é simples e, ao mesmo tempo, assim, ela enriquece o livro, o nosso vocabulário, ela prende a gente até o final. O enredo é muito gostoso, tem tudo na medida certa e a autora tem coragem, que, a meu ver, em determinadas histórias falta para alguns autores. Só lendo para vocês entenderem mesmo, porque assim, gente, que final, viu? Que final tem os dois livros, os dois. E assim, em As Crônicas Vampirescas de Gardella, os vampiros são vilões mesmos, tá? E Vitória Gardella é uma venadora, uma caçadora de vampiros. Ela é descendente de uma origem de venadores, os Gardella, e sua tia-avó torna-se sua mestre quando essa mocinha, né, Vitória, ela é chamada pelo universo para esse dever que tá no sangue delas, né? Ela é a próxima geração, passou para ela porque alguém rejeitou no passado. Nem todas as pessoas da geração dessa família, né, dos Gardellas, vão ter que assumir essa responsabilidade, mas Vitória foi chamada e aceitou, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo ela fica dividida entre ali, como eu falei, abrir, né? E isso é tudo muito, muito assim, engenhoso, é bem, bem complicado, assim, é uma fantasia urbana com um monte de romance de época pra ninguém botar defeito. Assim, o final de O Legado da Caça ao Vampiro é a cereja do bolo, tá? Tá chovendo por aqui. Clima bem desse livro, com relâmpagos e trovoadas nesse momento. Tá sendo bem legal gravar pra vocês com esse climinha aqui. Tá me levando, me transportando lá para o meu período de leitura aí, desses livros. É bem gostosinho mesmo. Então, assim, o final do primeiro volume foi uma cereja do bolo mesmo. Foi algo que, assim, eu digo, cara, essa autora é top. Ela é, né? Sabe, assim. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Pra quem curte, né? Ler, sabe? É isso, e assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês, que edições lindas. A do primeiro volume mesmo é extraordinária. A gente vai deixar pra vocês um videozinho mostrando ela, tá? Lá nos stories, ou uma foto, enfim, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, a gente vai disponibilizar pra vocês entenderem. Edição, assim, muito caprichada. Só faltou ser capa dura, porque, assim, lindo, as páginas, cada capítulo, a capa. Gente, assim, ó, um mimo só. A única coisa que faltou foi ser capa dura pra dizer assim, ó, edição perfeita, porque é realmente muito lindo. Faz tempo que eu não vejo uma edição tão linda como aquela ali, tá? O segundo volume também é muito bonito, mas a primeira me ganhou, assim, de uma forma extraordinária, assim. E remete muito ao livro, sabe? Muito gostoso. Remete principalmente à questão dela ser muito à frente, da Vitória ser muito à frente do seu tempo. Então, assim, pra gente começar a caminhar aqui pro fim, né? O que eu posso falar sobre esses dois primeiros volumes da série é que tudo que a gente escolhe nas nossas vidas, né, nos trará consequências, certo? Falando de vida real também, né? Quando essas são as piores, né, a gente acaba achando que tá escolhendo pelo melhor, ou que a gente acha que não, eu vou conseguir, vai dar certo, vou conseguir mesclar isso com aquilo, apesar de todos os riscos estampados na minha cara, de tudo que foi me falado.
e as consequências elas acabam sendo as piores e elas recaem sobre pessoas que a gente ama, você seria capaz de se perdoar? São questões que a nossa mocinha ali, ela, apesar de super empoderada, ela tem de enfrentar. Bom, convenhamos, não existe um julgamento pior a se encarar do que o nosso próprio em determinadas questões, né? E é isso que ela encara em ambos os livros. Eu realmente amei ambos os volumes, sabe? Eu gostei muito, assim. E como a sinopse do segundo livro diz, né? Vou ler ela aqui antes da gente finalizar, mas a sinopse diz que Vitória dessa vez tem um desafio ainda mais à sua frente. Ela vai se deparar com tutela, assim como os humanos comuns têm os venadores para protegê-los, ainda que desconheçam tal fato, os vampiros têm a tutela para lhes garantir proteção e tudo o que eles precisarem. Qual o intuito? A busca pela imortalidade, é claro. Quem nunca pensou se ser imortal é algo bom ou não, né? Quem nunca? Então, assim, como eu esqueci ali no decorrer, eu vou ler agora para vocês a sinopse de Ergue-se à Noite, que é o segundo volume, pra vocês terem um pouquinho aí de noção, apesar de tudo que eu falei, do que tem por aqui, tá? Então, assim, vamos à sinopse. A vendedora Vitória Gardella arrisca seus poderes ao desvendar os mistérios da poderosa organização Tutela. Seus membros servem aos vampiros, oferecendo a eles seres humanos para que saciem sua necessidade de sangue. Deixando Londres, ela viaja para Itália, disposta a tudo para desbaratar os inimigos. Destemida, a ponto de colocar em tremendo risco a vida da sua tia-avó e mentora Eustácia, sem contar a preciosa ajuda de seu experiente companheiro de outras aventuras, Max, que depois de ter voltado àquele país, tem estranhas atitudes. Tudo leva a crer que ele mudou de lado. Será, gente? Será que Max mudou de lado? Olha, eu adorei a tia-avó. Gente, eu adorei tudo nesse livro, de verdade, assim. É muito bom, muito bom. Então, assim, eu gostaria realmente que aqui no Brasil a gente tivesse mais opções dos livros da Corin, né, pra gente ler, por causa da escrita, que é muito boa mesmo, né. Gostaria de terminar de ler essa série aqui. Então, assim, fica a indicação porque, independente de não ter todos os livros, ler o primeiro e o segundo não te deixa perdido, só não te deixa conhecer as próximas aventuras de Vitória, mas as duas primeiras você conhece completas e tá tudo certo, sabe? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, né? A gente se vê no próximo episódio. Obrigada por me acompanharem em mais uma aventura. O contato com a gente ao decorrer da semana é mais fácil ali pelo DM do Instagram. A gente fica à disposição de vocês. E é isso, até a próxima.